Na vitória do Flamengo contra o Bahia, no sábado passado, por 1-0, gol de pênalti do Pedro, o melhor em campo foi Everton Ribeiro. Já fazia um tempo que o camisa 7 não tinha uma boa atuação. E aí, voltou-se a discutir a questão da renovação do contrato do Ribeiro, do Miteiro, desse jogador histórico. Tem muita gente falando sobre esse assunto, então eu também quero dar o meu pitaco. Vou trazer, claro, informações. Vamos olhar um pouquinho para o desempenho do Ribeiro em campo e eu vou dar a minha opinião sobre se o Flamengo deve ou não renovar o contrato do camisa 7 para 2024. Beleza? Então, vamos fazer aquele nosso ritual, né? Deixa o like aí, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se você não for inscrito, que eu vou rodar a vinheta e na volta, vamos falar de tática? Pessoal, deixar o like é realmente muito importante para a gente que produz conteúdo aqui no YouTube, realmente faz diferença você deixar o seu like, de verdade. Então não se esqueça de deixar o like e também considera a possibilidade de você virar membro do canal. Aqui, vou botar aqui o banner certo. Se inscreve no canal também se você não for inscrito e vira membro porque você vai ter acesso às transmissões táticas que eu faço durante as partidas do Flamengo em tempo real, tá? Então, tem um canal lá de WhatsApp, você vai receber as minhas mensagens falando sobre tudo que está acontecendo taticamente na partida, tá? Tem também o chat com os membros do canal, que a gente troca ideia lá o dia inteiro, nível altíssimo do debate, só gente boa, só gente educada, muito maneiro. Então, entra para o clube de membros do canal Falando de Tática, que você vai ajudar o canal e ainda vai ter como recompensa, né, como contrapartida, muitas coisas legais. Fechado? Então, vamos falar sobre o Ribeiro, vamos para o conteúdo. Pessoal, Everton Ribeiro pelo Flamengo tem 347 jogos, ele estreou no dia 25 de junho de 2017, como vocês estão vendo aqui. Mesmo que o Flamengo não renove eventualmente esse contrato do Ribeiro, ele vai completar no final do ano 6 anos e meio de Flamengo. Isso é muita coisa, galera. 41 gols, 56 assistências. É o jogador com mais partidas pelo Flamengo em Libertadores, tá? Então, só isso já torna ele um jogador histórico, né? Ele tem 57 jogos em Libertadores com 11 gols e 3 assistências. É um jogador que gosta desse torneio. Em 19, foi o grande ano do Flamengo, é claro, né? E foi também o grande ano do Ribeiro. O coletivo sempre acaba potencializando o individual. Ele fez 6 gols, ele deu 14 assistências, ele criou 15 grandes chances no Campeonato Brasileiro, tá? Ele teve 33% de chutes no alvo, 81%, 81,4%, melhor dizendo, de passes certos, 54,6% de dribles certos, com 5 dribles por jogo, e 54,1% de duelos defensivos ganhos, com 5,46 duelos defensivos por partida. E está aqui o mapinha de calor dele, né? Bem mais perto da linha lateral, atuando bastante em amplitude, baixando um pouquinho para marcar, né? Sempre muito dedicado nessa questão de correr para trás e fechar espaço, né? Pouco se fala disso, mas a verdade é que o Ribeiro ajuda bastante também em fechar a linha de passe, em duelos defensivos também, tá? Outro grande ano do Ribeiro no Flamengo foi 22, né? Ele teve um ótimo desempenho, especialmente no segundo semestre. 7 gols no ano inteiro, né? 10 assistências, 7 grandes chances criadas no Brasileirão, 49,1% de chutes no alvo, melhorou bastante em relação a 2019, né? 84,5% de passes certos, 52,7% de dribles certos, mas caiu um pouquinho a quantidade de dribles, né? Estava em 5, vai para 3,9%. Duelos defensivos, 59,3%, com 7,48 duelos defensivos. Aumentou muito a quantidade de duelos defensivos por jogo e também uma efetividade bem boa, bem interessante. Como eu falei, o Everton Ribeiro é bem importante nisso e quase ninguém repara nessa situação do Ribeiro. Em 23, é claro que os números caíram, é claro que o desempenho é pior. Todo mundo sabe disso, então não estou contando nenhuma novidade aqui para vocês, né? Agora, é preciso a gente levar em consideração que o coletivo não ajudou, né? O Flamengo não teve em nenhum momento em que realmente teve um período mais consistente de atuações boas. Em 21, por exemplo, o Flamengo não ganhou nada com o Renato Gaúcho, mas houve ali um período que o time deu várias goleadas e que encantou e que dava sinais de que poderia conquistar coisas legais, né? Depois o trabalho desceu assim, ladeira abaixo de forma abrupta, absurda.
Mas a verdade é que até em 21, se você pegar um recorte ali, você tem muitos gols, então você vai ter números melhores de assistências, de gols até individuais em alguns momentos, né? Em 23, o Flamengo não teve em nenhum momento esse momento de deslanchar, de ter um momento que realmente você fala assim, caramba, agora vai, né? Teve uma partida aqui, outra ali, muito pingadinha. Então, a verdade é que quem jogou muita bola em 23? Quase ninguém. Vou falar mais sobre isso na hora de concluir esse vídeo e dar minha opinião final. Então fica aqui. Não esquece de deixar o seu like, tá? E se inscreve no canal se você não for inscrito. Em 23, 2 gols e 4 assistências, né? Muito abaixo em relação às estatísticas, né? Grandes chances criadas no Brasileirão, 7, assim como ele teve em 2022. Ele é o quarto, né? Ele é um cara que continua criando grandes chances e só não tem números melhores porque também não tem se mantido no time titular, né? São Paulo acabou tirando dele algumas oportunidades. Enfim, a gente pode até discutir se merecidamente ou não. 22% de chute no alvo, caiu a porcentagem de chute no alvo, né? Essa é uma deficiência do Ribeiro, né? Finalização de média distância, de vez em quando ele acerta um ou outro, mas a verdade é que o Ribeiro faz pouco gol, porque não finaliza tão bem, né? Passes certos, 84,1%. A média de passes certos é boa, mas não é tão boa assim. Por quê? Porque ele tenta muitos passes difíceis ali próximo da baliza do adversário, né, em último terço. Então acaba arriscando muito, acaba errando também, faz parte. Dribles certos, 54,48%, 3,51 dribles certos por jogo. Também caiu a quantidade de dribles por jogo, mas a porcentagem continua bem interessante, né, bastante efetivo. Duelos defensivos, caiu um pouquinho também a efetividade dele, né, a quantidade de duelos que ele ganha, mas aumentou ainda o número de duelos por jogo, tá? 9,79, tá? E aqui o mapinha de calor dele, um pouquinho mais dentro, assim como ele foi em 2022 também, né? Um pouquinho mais dentro para dar o corredor, né? Em 2022 ele dava o corredor para o Rodinei, e em 23 ele reveza muito com o Wesley, dentro e fora, né? Então um pouquinho mais dentro do que em 19, que ele precisava mais na linha. Vamos olhar aqui agora para alguns lances do Ribeiro em 23, alguns lances da partida de sábado passado, que ele foi muito bem. Vamos olhar aqui algumas outras situações dele em 2023 para a gente analisar um pouquinho, tá bom? Então vamos nessa. Vamos começar então pelos lances do Ribeiro nesse sábado agora, contra o Bahia, em que ele foi muito bem. A saída de um técnico, a chegada de uma possível nova comissão técnica, talvez chegue o Tite, mas mesmo com o Mário Jorge agora como interino, sempre dá ânimo para alguns jogadores, muda o clima de alguns jogadores, e no caso do Ribeiro pode ter acontecido dele ter virado uma chavinha aí, de ter saído do Sampaoli, com quem de repente ele não estava se dando tão bem, e já na primeira partida sem o Sampaoli, ele conseguiu um bom desempenho. Então vamos olhar aqui, que foi uma partida bem boa do Ribeiro, essa relação que ele tem com o Wesley, que é muito interessante, né? Eles se entendem muito bem aqui por esse lado direito, eu sempre falo sobre isso. Aqui o Wesley arrastando a marcação e o Pulgar também fazendo esse movimento. O Pulgar estava mais adiantado um pouquinho nesse jogo de sábado, né? Fazendo esse tipo de movimento aqui para arrastar a marcação e dando aqui à frente da área para o Gerson poder trabalhar entre linhas aqui. E o Ribeiro achando ele. Aí o Gerson inteligentemente jogando a um toque entre linhas, que é importante, né? E o Ribeiro de direita, né? Eu sempre falo muito sobre isso. O Ribeiro é um canhoto que usa muito bem o pé direito, né? No Flamengo a gente tem, por exemplo, o Vitor Hugo, que também consegue usar muito bem. O Gerson já nem tanto, né? O Gabriel também já nem tanto. Então, tem alguns canhotos que tem um pouquinho mais de facilidade, trabalham um pouquinho mais isso. E o Ribeiro é um cara que faz esse tipo de passe assim com a direita. Tem alguns passes decisivos, tem algumas assistências. Inclusive, a mais importante da carreira dele, a mais importante assistência que ele deu, que foi de direita para o Gabriel Barbosa fazer o seu gol contra o Atlético Paranaense, gol do título da Libertadores ano passado, tá? Então, olha aqui o Ribeiro, além de estar participando defensivamente, presenteando a torcida com jogadas de efeito, né? É claro que jogada de efeito não ganha jogo, mas é sempre legal pra gente que gosta de futebol ver isso aqui, né? E o Ribeiro é muito craque, muito bom em fazer esse tipo de jogada, esses balõezinhos, essas canetas, ele é muito, muito bom driblador, né? E aqui é interessante que ele faz mais uma vez um passe de direita, né? Mas consciente, né? Direto ali no Gerson que sofre a falta. Bom cruzamento dele aqui, tá? Gostei desse cruzamento. Às vezes o Ribeiro faz esse cruzamento de pé fechado um pouquinho baixo. Às vezes me incomoda, sai um pouquinho fraco, né? Mas esse aqui foi bom, foi na medida. Até falei com os membros do canal na hora da transmissão, que achei que o Bruno Henrique falhou ali, que ele não percebeu que tinha tempo e espaço para dominar essa bola e finalizar. Podia ter matado de peito, já orientando, né, pro bate, mas acabou tentando essa casquinha aí e errou, né? A gente vai ver ele aqui mais uma vez pela direita, né, onde ele gosta de atuar. Dessa vez, em vez dele fazer o passe direto já lá no Wesley, ele vai pedalar aqui, vai ganhar uma vantagem, vai fazer esse lindo passe pro Wesley. Tava muito bem no jogo o Ribeiro, foi muito bom poder ver o Ribeiro voltando a atuar bem. E aqui esse passe de peito lindo, né? Foi muito bacana poder ver o Ribeiro atuando bem depois de um tempo, né?
Aqui a gente vai ver um pouquinho dos lances que ele protagonizou. Não tem tanto tempo assim, né? Mas foi um jogo que ele entrou e acabou com o jogo. Se o Pedro e o Gabi tivessem numa tarde feliz, ele teria dado 3 assistências, talvez. Que foi o jogo contra o Botafogo. O Flamengo perdeu 3-2. Ele entrou no jogo e fez isso aqui, ó. Esse passe cavalo pro Gabriel. O Gabriel perdeu. Depois ele se associa aqui com o Wesley. Faz esse girinho. Mais um passezinho cavado. E o Gabriel também não consegue acertar. Ele entrou no segundo tempo nesse jogo, tá? Ele entrou no segundo tempo e começou fazendo isso aí. E logo depois ele vai achar o Pedro aqui também, ó. Ainda tem esse lance aqui, na verdade, antes de achar o Pedro, ainda tem esse lance aqui, em que ele vai por dentro, como eu sempre falo, essa troca dele com o Wesley. O Wesley agora tá fora e ele vai fazer essa ultrapassagem aqui por dentro. O Wesley vai fazer para ele. Ele vai achar o Gabriel aqui. O Gabriel vai botar o pé na bola, mas vai botar para fora. Essa tarde realmente foi uma tarde bem infeliz do Gabriel, que vem numa jornada ruim, todos nós sabemos, né? E aqui mais um lance espetacular do Ribeiro, né? O Léo vai achar ele aqui agora no entrelinhas, ó. Olha o que ele vai fazer. Pena que o Pedro acabou dando esse tapa, ficou um pouquinho baixo. E o PR pegou. E o Ribeiro, é sempre importante dizer que a gente viu números aqui do Ribeiro. E é sempre importante a gente analisar também os números, olhar para os números, mas muitas vezes o Ribeiro é um cara que não tem números tão importantes, mas porque ele é um cara que faz um jogo que a gente chama na análise um jogo silencioso, né? Então você às vezes não percebe o tanto que ele está jogando bem, o tanto que ele é importante. O Ribeiro, por exemplo, é um cara que dá muita segunda assistência, pré-assistência. Às vezes, aquele passe que abre a jogada, desenrola toda a situação, mas acaba não entrando na estatística, né? Então, por exemplo, esse gol aqui que o Flamengo fez contra o Racing, né? O gol do Wesley, né? Olha só como é que ele abre a jogada só sem tocar na bola com esse domínio orientado, sem tocar, já tirando o adversário, propiciando essa transição aqui pro Flamengo. Ele vai depois fazer o passe aqui no Gerson, né? O Gerson vai achar aqui o Arrasca e vai se projetar para poder depois receber de volta e vai fazer o passe para trás para o Wesley. Muita coisa aconteceu depois do lance do Ribeiro, claro, óbvio, mas percebem como é que muitas vezes ele é um cara que desenrola, que abre uma jogada, né? Muitas vezes é o cara que clareia tudo. Aqui, esse exemplo que eu dei é uma situação já em início de construção, mas que na minha visão foi importante, mas muitas vezes até a gente está falando de situações mais próximas da baliza, que ele dá aquele penúltimo passe, mas que muitas vezes acaba não entrando para as estatísticas, porque se fala muito em assistência e gol, mas pouco se fala sobre segunda assistência, né, que é pré-assistência, enfim. Então o Ribeiro é um cara que tem muito esse jogo silencioso e que a gente acaba não prestando tanta atenção às vezes. Contra o Palmeiras, ele fez essa jogadaça também, não tem tanto tempo assim, né? Achou o Arrascaeta aqui, mais um cruzamento dele de direita, né? Mais uma vez a gente falando do Ribeiro conseguindo usar esse pé não hábil, não dominante, né? Aqui mais uma assistência dele agora contra o Alcas, lado de fora do pé pro Bruno Henrique, né? Alguns lances do Ribeiro em 2023 que, repito, não foi um ano espetacular, não foi um grande ano do Ribeiro, mas a verdade é que, de novo, quem teve um grande ano no Flamengo? Vou falar um pouquinho mais sobre isso já, então fica aqui comigo. Ele fez esse gol aqui contra o Santos de cabeça. O Ribeiro é um cara que é baixo, mas tem um bom gesto técnico de cabeça, né? Volta e meia ele faz um golzinho de cabeça, porque ele faz muito bem o gesto técnico, né? E presenteou a gente também com esse golaço aqui contra o Goiás do primeiro turno, esse gol de letra, essa coisa espetacular. Bom, hora de opinar para finalizar. Acho que tem que renovar, sim, com o Ribeiro. Mais um ano, vai fazer 35, já está numa idade mais avançada. Houve um declínio técnico e, obviamente, há um declínio físico. Há uma queda no rendimento do Ribeiro, mas a verdade é que o coletivo esse ano atrapalhou demais. Quem teve um grande ano? Bom, o Pedro teve um bom primeiro semestre, estava com números impressionantes. O Arrascaeta teve um bom recorte agora no segundo semestre também, até se machucar. A gente teve alguns jogadores que tiveram algumas fases boas, que conseguiram entregar um bom momento. O Fabrício Bruno na zaga, o Ayrton Lucas também no primeiro semestre, também com o Vitor Pereira, se destacando, indo até para a seleção. O Pulgar também foi o cara que entregou um bom futebol, mas quem de fato brilhou e teve grandes números? Ninguém, porque o coletivo não ajudou. Então, até por conta disso, acho que é válido, inclusive pensando que eventualmente pode chegar o Tite para o Flamengo, que é um cara que gosta dele, que levou ele para a Copa do Mundo tem um ano. Eu imagino que faça total sentido o Flamengo renovar sim o contrato com o Ribeiro. Aquele lado esquerdo ali, por exemplo, trabalhando por aquele lado ali, o Flamengo vai ter jogadores de muita força, de 1 contra 1, como Luiz Araújo, e eventualmente até o próprio Matheus Gonçalves, que vai voltar do Bragantino, que pode ter oportunidade, pode crescer, e não vai ter tantos jogadores assim para jogar curto, para se associar, né? Então o Ribeiro seria uma ótima opção para estar ali para aquele lado direito, num 4-2-3-1, por exemplo, ou até no 4-3-3, fazer aquele tripé de meio para aquele lado direito, ele consegue fazer bem.
como um cara que vai jogar curto, que vai jogar por dentro, que vai se associar, né? Essa relação socioafetiva que ele tem com o Wesley, que é muito importante, que é muito bacana, que eu acho que funciona muito bem. Importante dizer, em novas bases, talvez até com uma redução salarial, acho que faz total sentido. Mas não acho que deveria abrir mão do miteiro, do camisa 7 desse jogador histórico em 2024. Fechado? Comenta aqui o que você acha. Quero ouvir vocês. Não deixa de comentar aqui não. Deixa sua opinião aqui nos comentários que eu quero ouvir o que vocês acham sobre essa questão de renovação do Everton Ribeiro. Fechado? Obrigado mais uma vez pela parceria e pela audiência. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o like, vira membro. Até o próximo vídeo. Abraço. Fui.